Analisando ainda Hebreus capítulo 7, na terceira parte do vídeo, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, então, pelo meio do sacerdócio levítico, através de Moisés, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz a mudança de lei. Porque aquele que tem estas coisas, dizem que pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar. Ou seja, Jesus é da genealogia da tribo de Judá, do qual ninguém da tribo de Judá ou de outra tribo serviu como sacerdote, a não ser a tribo de Levi. Não é mesmo? Lembrando que o sacerdócio é o que servia no templo, tinha direito de comer da 10ª parte do que era colhido no campo. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, olha, Jesus procedeu da tribo de Judá, não foi da tribo de Levi. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então Moisés o quê? Falou da lei e do sacerdócio, E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantaria outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque nenhuma coisa se aperfeiçoou na lei, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhes disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então nós podemos ver aqui que Jesus, ele veio para fazer um sacerdócio eterno. Como diz, e na verdade aqueles foram feitos sacerdócios, e grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Porque pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, a oferecer cada dia sacrifício. E tem pastores aí pedindo oferta todos os dias, falando que a oferta é dada em dinheiro, mas naquela época a oferta era dada em animais, e jamais a oferta foi dada nessa altura. Aqui como fala, vamos fazer um sacrifício. Ninguém fazia sacrifício de dinheiro na Bíblia, fazia sacrifício de animais. As ofertas eram dadas, embora tenha partes na Bíblia que a oferta foi dada em dinheiro, sim, colocada no gasofilácio, mas os dízimos eram levados para a casa do depósito. Então vamos lá. Que não necessitasse, como sumo sacerdócio, de oferecer a cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Porque ele consistiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que vos veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Mas a palavra do juramento que veio depois de quê? Da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Depois, quando você for ler Hebreus, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas você pode ler Hebreus todo, no capítulo 8, quando está falando de Jesus, você vai ver que logo no final: porque todos me conhecerão, desde o menor, deles até o maior, porque sereis misericordiosos para com suas iniquidades, de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais, dizendo, a nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Isto foi claramente dito, e está aqui, a nova aliança substitui a velha. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Ninguém pode colocar remendo novo num pano velho, senão fica maior a rotura. Então,
quem tenta se justificar pela lei que o dízimo ainda é obrigatório para os dias de hoje, e ainda mais trazendo o dízimo em dinheiro, está justificando pela lei. E em Gálatas fala que quem tenta justificar pela lei, da graça descaiu. E se você está vivendo sob a lei, você ainda não aderiu à nova aliança e não está vivendo a nova aliança de Cristo, porque ela substitui a aliança velha. Cristo diz: eis que eu vos faço um novo pacto, a nova aliança no meu sangue. Portanto, irmãos, leiam a palavra e não sejam enganados. Eu não quero que você acreditem em mim e nem acredite no A, o B ou C, mas eu quero que você acredite na Bíblia. Mas leia a Bíblia. Descubra a verdade na palavra de Deus. Não seja um mero repetidor daquilo que se é dito nos púlpitos. Mas leia. Se você for lá para 2 Coríntios, no capítulo 9, eu vou até abrir agora para você ver. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, é um versículo muito usado a respeito dos dízimos, das ofertas. Você vai ver aqui aquilo que Paulo fala à igreja. Quando você vê cada um contribuir com alegria. Aqui Paulo fala, quanto à administração de que se faz a favor dos santos. Não vos necessito escrever, porque sei que já tem de prontidão o vosso ânimo, e me glorie para com vós, os macedônios, que a Acaia já está pronta desde do ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Bem, quando nós vamos descendo aqui nas Escrituras, você vai ler aquela parte que os pastores leem sempre, do versículo 6. E digo-vos que quem semeia pouco, pouco ceifará, e quem semeia muito, com abundância ceifará. Cada um contribua o propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você contribui por necessidade, para pagar a necessidade do tempo, você está contribuindo o quê? Por necessidade, Mas essa parte aqui eles não lê. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres. Em outra versão vai estar lá escrito, distribuiu e deu aos pobres. Essa é a justiça que agora vai exceder dos fariseus. Veja só, a sua justiça permanece para sempre. Espalhou, ou seja, distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não é? Então você pode ver aqui nessa palavra que Paulo está fazendo um apelo, uma coleta, para socorrer a necessidade dos santos. E nas igrejas hoje em dia, quando você fala que alguém está passando necessidade, sabe o que seu pastor faz? Ele não tira do dízimo e nem da oferta. Ele fala assim, faz uma vaquinha entre os irmãos e faz uma cesta básica, socorre o irmão aí. Sabendo que o dízimo jamais foi instituído para pagar aluguel de templo. O dízimo era instituído para sustentar os necessitados, sustentar os levitas, sustentar os necessitados, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, o dízimo deveria servir para essas coisas e não para adornar templos luxuosos e pagar ordenado de pastor. Porque os pastores dizem que digno é o obreiro do seu salário, mas vai lá, lê no texto, quando fala que digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro de comer. Quando fala não ate a boca do boi que debulha, é não deixar a pessoa no sentido sem sustento de comida. Mas vai oferecer cesta básica para um pastor tomar conta de uma igreja. Ele não aceita. Ele quer dinheiro para ele administrar e fazer a vida dele. Mas Paulo jamais viveu na luxúria. Ele sempre aceitou o alimento, como Cristo ensinou. Eis que eu vos envio para o meio de lobos. E também outra parte, Jesus falou assim, quando entrardes numa casa, comei do que vos der para comer. Jesus diz que quem dá um copo d'água a um dos seus pequeninos, a ele está servindo. E naquele grande dia, Deus vai dizer assim, vós, quando eu